Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas 34. E quero desafiar você a pensar sobre o tema: privilégio de buscar o Senhor. Versículo 3 de 2 Crônicas 34 diz assim: E sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. A Bíblia ela não relata que Josias foi filho de Amon, nem tampouco de seu avô Manassés. Então as escrituras aqui vão começar numa genealogia e retroceder até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Pois bem, Então Josias, filho de Davi, foi tão fiel ao Senhor que não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Isso está lá no versículo 2. Então, existe somente um caminho traçado para toda a humanidade, e esse caminho é Cristo Jesus. A liderança espiritual de Josias foi tão firme que todo o povo não se desviou de seguir o Senhor. Josias sabia em quem acreditava. Ele não estava condicionado a ninguém, mas o povo esteve condicionado à obediência enquanto Josias tinha vida. Sabe, meus amados, a sua salvação, ela não depende dos outros, mas de suas escolhas. Se você, enquanto jovem, é obediente só quando seus pais estão por perto, você tem uma obediência condicionada. Se você faz seu trabalho com dedicação apenas quando está sob as vistas do seu chefe, o seu desempenho é condicionado. Sabe, precisamos prosseguir em estudar o assim diz o Senhor, a lei, a palavra do Senhor. Sem pressa, temos que estudar sem pressa, com zelo, com inteireza de coração. Então Deus nos tornará retos e nos conduzirá pela mão até o nosso verdadeiro lar. Bom, mas antes da gente prosseguir com essa reflexão, quero te pedir, se inscreva no canal, ativa o sininho. Você recebe as notificações e nos ajuda a expandir essa palavra do Senhor. Então deixa agora aí seu like, comenta, compartilha. Você faz isso bem rapidinho e nos ajuda. E ainda pode ler 2 Crônicas 34 todinho, porque vamos comentar agora alguns pontos principais. Então o capítulo começa mostrando justamente ali Josias coroado rei com 8 anos. Então um evento que vai aí nos surpreender pela sua juventude, mas também evidencia as complexas dinâmicas políticas e sociais do antigo Israel. Então a juventude de Josias não o impediu de se tornar um dos monarcas mais piedosos e comprometidos com a fé no Senhor. Então Josias, como líder de Judá, demonstrou desde cedo o seu compromisso com a fé em Deus. Tanto que no versículo 2 deixa claro que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Então essa afirmação é bem significativa, porque associa Josias à linhagem de Davi, reforçando aí a sua legitimidade como rei e a continuação aí do pacto de Deus com a casa de Davi. Então, o versículo 2 menciona: não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, essa é a imagem de retidão e fidelidade, que é uma característica marcante no reinado de Josias. Então, ele permaneceu firme em seu compromisso de buscar a Deus e governar de acordo com os princípios da fé. Então, a busca de Josias por Deus, desde a juventude, é um exemplo que inspira todos nós, Então, a sua determinação ali em seguir os caminhos do Senhor, apesar das adversidades e desafios que enfrentou como, uma criança, um jovem rei, nos ensina aí a importância da devoção pessoal e do compromisso com a fé. Então, a história de Josias nos lembra que a idade não é obstáculo para que você busque essa intensa relacionamento com o Senhor, essa busca espiritual, e que independentemente da sua juventude ou inexperiência, podemos buscar a Deus com fervor e integridade. Então a restauração do templo direciona a nossa atenção aí para a importância desse evento na história de Judá. Então o templo era centro da adoração a Deus e o lugar onde a presença de Deus era buscada e celebrada. Então, houve a deterioração ao longo do tempo, representando aí a decadência espiritual do povo de Judá. Então, o versículo 3 inicia falando que no 8º ano do seu reinado, ou seja, ele tinha 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi. Então, é um detalhe aí significativo, porque demonstra que a restauração do templo foi uma prioridade desde o início do seu governo. Então, Josias não perdeu tempo em direcionar seus esforços para a restauração espiritual da nação. E aí vai descrevendo os passos que ele tomou nessa restauração do templo.
Perdão. Então ele ordenou que reparos fossem feitos, destacou a importância de manter a casa de Deus em boas condições, né? Designou-lhe responsáveis para supervisionar a obra. Então garantiu que tudo fosse feito ali de acordo com as especificações divinas. Algo ali bem interessante é que aconteceu a descoberta do livro da lei no templo. Né? Então, no versículo 14, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei de Moisés durante a restauração. Então, esse é um momento crucial, pois representa a redescoberta das escrituras sagradas que haviam sido negligenciadas e esquecidas pelo povo de Judá. A partir desse ponto, a restauração espiritual toma um novo rumo, conforme o livro da lei é trazido à luz. Então, a restauração do templo não se limitou apenas à parte física. Ela também incluiu a remoção de objetos, altares dedicados à idolatria, que haviam ali sido introduzidos ao longo dos anos. Então, Josias estava empenhado em purificar o local sagrado e restaurar a adoração verdadeira a Deus. Né? Então, esse empenho de Josias na restauração do templo e na busca pelo livro da lei é o nosso exemplo aí de liderança espiritual. Então, ele reconheceu a importância de um culto a Deus puro e da obediência às escrituras. Então, a sua determinação em restaurar o templo não é apenas uma renovação física ali, mas também um despertar espiritual para a nação de Judá. E aí, nós temos ali a partir do versículo 15, nos informa que Josias e seus conselheiros consultaram Hulda, uma mulher reconhecida como profetisa em Judá. Então, a escolha de consultar uma profetisa reflete a disposição de Josias em ouvir a voz de Deus, independente de quem fosse o mensageiro. Isso também destaca a singularidade do momento, uma vez que profetas e profetisas eram raros na história de Israel e Judá. Né? Então, a mensagem de Hulda é registrada ali nos versículos 18 a 21. Então, ela confirma que as palavras do livro da lei são de fato a palavra de Deus e que o julgamento de Deus recairá sobre Judá, devido à idolatria e à desobediência. No entanto, ela também reconhece uma resposta ali positiva de Josias à palavra de Deus e a sua humildade diante dela. Então, Hulda prediz que Josias não testemunhará o juízo de Deus em seu tempo, porque ele demonstrou arrependimento e busca por Deus. Então, esse encontro ali entre Josias e Hulda é um exemplo aí notável de uma liderança baseada na busca da vontade de Deus. Então, Josias reconhece a sua própria insuficiência para interpretar as escrituras e busca a orientação de alguém que é reconhecido como mensageiro de Deus. Então, ele tem humildade diante da profetisa e a sua disposição em ouvir a mensagem de Deus são características essenciais de um líder que é espiritualmente sensível. Né? Então, ele deixou o orgulho de lado e foi buscar quem tinha mais conhecimento que ele. Então, a mensagem de Hulda também destaca a importância da obediência às escrituras e do arrependimento diante de Deus. Embora a profetisa tenha anunciado que vai vir uma punição sobre Judá, ela também reconheceu que sobre Josias a sua disposição em buscar o Senhor. Então, essa busca sincera dele fez o quê? A disposição de mudar os caminhos que estavam errados. Né? Então, nós temos aí, a partir ali do versículo 29, estabelecendo ali um cenário para as reformas. Então, começa a descrever como Josias convocou, né, uma grande assembleia de líderes e pessoas de Judá e leu o livro da lei diante deles. Esse ato importantíssimo simboliza a centralidade das escrituras na vida religiosa e nacional de Judá, destacando a importância de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, a leitura do livro da lei diante da Assembleia é seguido aí por um compromisso solene do povo em cumprir os mandamentos e ordenanças que estavam contidas nas Escrituras. Então, o povo reconhece sua desobediência passada e assume a responsabilidade de seguir fielmente os mandamentos do Senhor. Então, esse compromisso público é um testemunho poderoso da mudança do coração que estava ocorrendo em Judá. Josias também continua, na verdade, né, a remover a idolatria da nação. Então, lá no versículo 3 a 7, vai descrever aí sua ação, né, enérgica na destruição de altares, ídolos e imagens de adoração e a falsos deuses. Né? Então, ele não apenas remove as abominações, mas também queima os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os altares, né, profanando-os e tornando-os inutilizáveis para o culto pagão. Então, um aspecto aí dessas reformas é o zelo e a determinação de Josias em
purificar Judá da idolatria. Então ele não apenas remove os símbolos e práticas idólatras, mas também executa ações simbólicas para enfatizar a gravidade da desobediência. Então isso aí demonstra sua dedicação em restabelecer a adoração pura ao Deus de Israel. No versículo 33, ele vai concluir essa sessão, resumindo que Josias conseguiu eliminar completamente a idolatria de Judá, restaurando assim a verdadeira adoração a Deus. Então esse sucesso é um testemunho do compromisso aí incansável do rei, né, e de seu desejo de obedecer ao Senhor em todos os aspectos, né, da sua vida e da sua liderança. Quando a gente para pensar, segundo Crônicas 34, para os nossos dias. Primeiro, nós temos Josias, né? Josias nos lembra da importância de buscar a Deus desde a juventude. Então, assim como Josias começou a buscar o Senhor aos 16 anos, jovens cristãos de hoje também são chamados a iniciar sua caminhada de fé desde cedo. Jesus, nosso Senhor, disse: deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Está lá em Mateus 19:14. Portanto, não subestimemos o impacto que jovens comprometidos com Cristo possam ter e realizar em nossa sociedade. Em segundo lugar, a restauração do templo por Josias nos aponta para a necessidade de preservar e fortalecer nossa relação com Deus. O templo, no contexto do Antigo Testamento, era o lugar onde o povo de Deus o adorava. Em nossos dias, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20. E devemos cuidar desse templo, purificando de tudo que desagrada a Deus. Jesus nos ensinou que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como está lá em João 4:24. Então, portanto, que possamos buscar essa adoração sincera e pura a Cristo em nossas vidas diárias. Em terceiro lugar aqui, a descoberta do livro da lei e a leitura diante do povo por Josias tem um paralelo assim notável com a revelação das Escrituras e a pregação da palavra de Deus em nossos dias. Assim como o livro da lei foi redescoberto em meio à negligência espiritual em Judá, as Escrituras sagradas muitas vezes são negligenciadas em nossa sociedade secularizada. No entanto, nós como cristãos devemos valorizar e proclamar a palavra de Deus, pois Paulo nos diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10:17. Então a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. E nas suas páginas nós encontramos a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo. Né? E por fim ali, a disposição de Josias em eliminar, né, a idolatria e reformar o culto a Deus nos recorda a necessidade contínua de purificação e renovação espiritual. Então, assim como Josias removeu os ídolos e purificou o templo, devemos também examinar nossas vidas, né, em busca de qualquer forma de idolatria que possa nos afastar de Cristo. O apóstolo Paulo nos exorta a nos purificarmos de toda impureza, tanto do corpo como da alma, como está em 2 Coríntios 7:1. Então, isso requer arrependimento sincero e um compromisso contínuo com a santidade, buscando a graça de Deus para nos transformar à imagem de Cristo. Então, nós encontramos aqui nesse capítulo lições muito importantes para a nossa jornada de fé. Então, como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar a Ele desde a nossa juventude. Precisamos manter nossa adoração pura e sincera e valorizar e proclamar as Escrituras. Precisamos buscar a purificação contínua de nossas vidas. Então, que o exemplo de Josias nos inspire a sermos fiéis seguidores de Cristo em nossa geração, buscando sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos glorificar a Deus em espírito e em verdade, comprometidos em seguir os passos do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Mas antes, ore. Ore por arrependimento e busca por Deus. Estamos orando ao longo de todos esses estudos, pedindo ao Senhor isso, que venha nos mostrar aquilo que nós precisamos arrepender. Então, continue isso diariamente até que o Senhor vá te revelando, né? Então, ore também por restauração da palavra de Deus, né? Ore para que nós venhamos valorizar a palavra, né? E também os nossos irmãos, né, venham valorizar a palavra de Deus como fonte de orientação espiritual.
E que a leitura, estudo, pregação, meditação das Escrituras sejam centrais em nossas vidas, famílias, igrejas. Ore por isso. Ore por purificação e santificação. Precisamos ser purificados e santificados, né? Então, precisamos buscar viver de maneira santa e agradável ao Senhor, né? Então, ore por esses pontos e vivencie, assim como Josias fez na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe.